Oi pessoal, tudo bem com vocês? Certamente, né, o pessoal aí que está acabando o curso vai entrar em campo de trabalho, vai começar aí a fazer punção venosa nos pacientes. Isso é normal, isso faz parte, né, nos procedimentos do técnico de enfermagem, da equipe de enfermagem geral. Mas nós sabemos, né, que a punção venosa pode haver complicações, é normal, tá, em certas situações, mas não se sinta frustrado, nervoso, porque não está conseguindo logo de primeira puncionar um paciente. A gente fala porque a gente passa por essa experiência e é bom a gente compartilhar com vocês, né? Que não é de primeira que a gente consegue, pode ser que sim, pode ser que não, depende de muitos fatores e situações, tá? Mas lembrando que não importa o quanto você se considera bom numa punção venosa, você pode sim sempre puncionar de primeira, pegar de primeira e já se sentir confiante. Mas a gente tem que parar e pensar, nem todo paciente é igual, principalmente anatomicamente, tá? E quando acontece isso, nós ficamos muito confiantes. E pega uma situação de um paciente que você não consegue de maneira alguma fazer a punção no paciente, você já fica mais inseguro, mais angustiado. E isso você transmite para o seu paciente, tá? Você transmite esse nervosismo e o paciente acaba ficando junto com você nervoso. E aí eu considero esse também o desconforto do paciente, que vai sentir mais dor vendo, né, aquela situação acontecendo. E a gente tem que acalmar os ânimos de ambos, tá? Do profissional e do paciente. Para a gente entender a complicação da punção venosa, a gente pode falar que também pode acontecer a veia que estoura, uma veia estourada, né? Tá puncionando lá, começa a edemaciar, fica com hematoma no local, aí você retira e fica aquela... que é o famoso ditado popular, a veia estourada, que o paciente reclama, né? Ah, me estoura minha veia, tá tudo roxo aqui. O que é a veia estourada? O que significa esse termo? É nada mais quando a agulha do catéter foi inserido muito profundo, perfurando a parede da veia, né, em ambos os lados. Isso pode ocasionar a transfixação de veia, ou seja, vai extravasar a circulação, né, o sangue ali em volta das paredes venosas, na subcutânea, a parte perissubcutânea, o paciente ficando aquele hematoma, podendo até levar a uma infiltração e extravasamento, né, de medicação ou até do sangue. Mas por que as veias estouram com tanta facilidade? Uma delas, como eu falei, é a transfixação do catéter nas paredes. Mas pode ocasionar outras causas que podem levar essas veias a serem estouradas pelos dispositivos que a gente insere, que são os catéteres. Mas uma delas é as veias frágeis. Vai ter pacientes que têm as suas veias frágeis, principalmente, né, pessoas que nascem com alguma das paredes fracas por alguma etiologia, patologia, faixa etária, tá? E também, né, pela outro tipo de complicações, como edema no local, infiltração já antigo de outro medicamento. Então pode ocasionar a fragilidade, né, da parede sanguínea do paciente. Mas falando em pacientes idosos, por exemplo, tá? É normal os pacientes idosos terem as veias fracas, tá? Devido à degeneração dos tecidos conjuntivos relacionados à sua idade, por exemplo. E também os pacientes pediátricos, tá? É muito comum terem também essas paredes fragilizadas, tendo em vista, né, que suas veias ainda são finas, pequenas, e utilizando um catéter de calibre errado, pode ser que ocasione ainda essa complicação maior, tá? Outra complicação, as veias móveis ou as famosas veias bailarinas. Quem nunca falou que eu tenho uma veia bailarina? Vai ser difícil de funcionar porque ela move, se anda no momento que está pegando. Existe sim algumas pessoas que possuem essas veias, né, que são altamente móveis. Falando no popular normal, aí o pessoal fala que é a veia bailarina, né? Especialmente quando você vai puncionar. Por que a veia bailarina? Geralmente a veia cefálica, tá? Ela é a mais móvel que você pode encontrar aí. A rede venosa dorsal das mãos, na maioria das vezes em pacientes geriátricos, elas são grossas e móveis, devido à pele ser muito frágil, né? O paciente idoso tende a ter uma pele mais fina, então as veias são mais aparentes. E no momento que você vai mexer nessas veias, ela se desloca por causa da pele, que é mais amolecida, mais fragilizada, e movimenta, né, a veia em qualquer ângulo que você vai manusear. Isso é um pouco ruim para nós, que nós precisamos no momento de uma emergência, né, ocasionar
uma complicação devido a isso, né? E também, né, no corriqueiro, no dia a dia, em pronto-socorro, por exemplo, quando tem muito paciente, você fica naquela tentando puncionar, e o paciente falando que é móvel, te deixa mais assim angustiado, ocasiona aí uma complicação devido à demora, né? Por ser complicado, né? Funcionar veias bailarinas, mas existe um jeito de ser funcionado que talvez você consiga, que eu vou falar daqui a pouquinho. E outra complicação, catéter de calibre muito grande, é muito comum, né? Principalmente quando a gente fala em idoso ou em criança, utilizarem catéteres que são de calibre muito maior que a veia possui, né, de capacidade, tá? Esses catéteres de grande diâmetro, por exemplo, utilizada nas veias de pouco calibre, veias pequenas, elas podem ocasionar o que nós falamos de colapso venoso, tá? É importante a gente avaliar sempre, antes de fazer uma punção, se realmente aquele catéter que você pegou condiz com o tamanho anatômico da veia, tá? Se ele é adequado para aquela veia do paciente. Agora que você sabe, né, de algumas causas que podem ocasionar a perda, né, da veia e de estourar a veia, vamos tentar aperfeiçoar essas técnicas aí com essas dicas que eu vou dar para vocês, que possa ser que ajudem no seu dia a dia. Primeiramente, vamos sentir as veias, tá? Não basta só observar, não. A gente tem veias no dorso das mãos, temos aqui no braço, mas o segredo é não olhar somente ela. Você tem que apalpar mesmo. Vocês vão ficar observando enquanto vocês estão falando com o paciente, ali no caso a plenitude, a integridade, visualizar se tem veias mais profundas, né? Quanto tem de ser mais profunda é melhor para a gente pegar, para não ter aqueles famosos veias móveis. Quanto menos móvel, melhor de perder, né? Tendo mais opções de punção, especialmente se você estiver querendo utilizar uma veia de grande calibre para fazer infusões de medicamentos em grande calibre também, né? Porque precisa difundir certas reposições hidrolíticos, né? Então a gente precisa de veias maiores para poder fazer infusão melhor, né? Melhorada, e assim estabilizar o paciente, tá? A gente precisa sempre escolher uma veia reta e grande o suficiente para instalar, né, um catéter para essa terapia endovenosa. Geralmente as veias boas, reta, são as veias cefálicas, que ficam na parte interna, né, do braço, e a basílica na parte de fora. Seguindo, né, na anatomia, vocês conseguem também pegar aqui na parte de cima do braço, onde geralmente utilizam-se muito em catéteres PICC, por exemplo, por ser reto, e o manuseio do catéter também é menor, então para perder ali é muito difícil. Então a gente precisa entender também a parte anatômica, né, do membro superior, para a gente não pegar, não sair pegando e furando o paciente à toa sem sucesso, tá? E escolhendo o calibre ideal para sua veia. Vocês sabem, né, como escolher um catéter ideal para uma veia. Eu vou deixar aqui em cima nos cards, para quem quiser conhecer sobre catéteres, calibre dos catéteres. Eu tenho um vídeo explicando sobre os catéteres agulhados, que são os abocates, os famosos abocates, os scalps, mostrando a prática como é que você funciona. Então, se você não conhece ainda sobre os calibres, é importante conhecer, porque no momento da sua prática, né, em campo de trabalho, você tem que saber exatamente que calibre de agulha você tem que pegar para funcionar um paciente, dependendo do fator também de idade, né, fator anatômico e as condições que o paciente se encontra, tá? Em pacientes adultos, geralmente, o calibre entre 20 e 22, por exemplo, tá, é recomendado. Esse aqui que eu tô pegando aqui é um catéter de abocate, o catéter agulhado de número 22. O 20 seria aquele rosinha aqui embaixo, que é um pouquinho mais grosso, tá? E o 22 é um pouco mais fino. Também pode ser utilizado em pacientes pediátricos, o 22, tá? Até o 24. O abocate 24 ou catéter agulhado 24 é o amarelinho, tá? Ele é identificado com cor amarela e ele é bastante fininho, tá? Isso é indicação para pacientes de veias finas. Não somente pediátrico, como idoso também, que tem as veias mais finas e você não consegue pegar as profundas, você pode estar utilizando esse tipo de calibre. Já, né, agora, outra dica importante, o bisel sempre para cima. Você sabe o que é o bisel?
Eu peguei o catéter maior que eu tenho, que é o 18, tá? Vocês podem até se espantar aqui, mas o catéter 18 é muito utilizado para reposição volêmica de emergência, tá? Então, para vocês entenderem o que é o bisel, é nada mais a ponta, tá? Chanfrada, onde você vai puncionar o paciente. É sempre importante você puncionar com o bisel para cima. Para cima, digo, com o chanfre lá virado para cima, tá? Por que isso? É pra gente se certificar se não vai estourar a veia, né? É certeiro, você vai pegar ali, vai aparecer fluxo sanguíneo e para poder você avançar melhor a agulha, tá? Além disso, a gente consegue controlar melhor o ângulo da inserção quando o bisel ele está voltado para cima. Então, é um ponto de entrada mais fácil quando a ponta da agulha entrar na pele virada para cima. Ah, eu posso tentar de lado? Você pode até tentar, mas pode ser que ocorra um risco grande aí de você perfurar o paciente de forma errônea, perfurar o vaso, e aí ocasionando a complicação de estourar a veia, tá? Os pacientes geriátricos, veias mais profundas. Como eu falei, os pacientes geriátricos idosos tendem a ter veias um pouco mais finas, podendo até utilizar o 24, mas se recomenda-se para infusão de mais tempo, o paciente vai ficar internado, pegar veias mais profundas, como temos a cefálica basílica, tem alguns locais, né, no braço, que elas se encontram assim, mais profundas, sendo assim mais indicados por serem mais estáveis e não serem móveis, para poder não perder de imediato. Ah, o paciente, eu tô olhando o braço, eu não consigo enxergar as veias do paciente, parece que sumiu as veias. Uma outra dica importante é utilizar compressas quentes se o paciente estiver hipotérmico, se o paciente estiver um pouco mais gelado. Por quê? Ajuda a dilatar as veias, tá? Quando a gente coloca a compressa morna ou quente em cima, né? A gente sabe que tem uma rede venosa, ele vai tender a aparecer um pouco mais. Isso ajuda na hora, né, a gente precisar funcionar um paciente que já está tentando, muitas vezes não consegue. É uma opção da gente tentar visualizar melhor, apalpando melhor, porque eles dilatam e aparecem com mais rapidez, tá? Eu não tenho compressa quente no momento, posso usar um cobertor, de aqueles cobertores grossos, e deixo no paciente por uns momentos antes de funcionar, que ajuda a aquecer. É um paliativo que nós falamos, tá? Mas é mais recomendável a compressa quente ou morna, por ser de imediato, tá? Outra dica importante, pedir para o paciente abrir e fechar o punho durante a avaliação da ferida. Você vai colocar o garrote ou não, dependendo aí, se você está avaliando o paciente, se ele aparece as veias boas. Abrir e fechar o punho, ele ajuda na recarga venosa, então vai preencher a rede venosa mais rápido e assim a gente consegue apalpar com mais facilidade e visualizar também, tá? Juntamente com isso. A gente tem que se certificar que se o paciente ele mantém as suas mãos e os braços apoiados, né, quando tá lá internado ou no pronto-socorro, tá no pronto-socorro ou até na enfermaria, para pedir para ele relaxar o braço em cima da cama, tá? Relaxar o braço e deixar apoiado numa superfície reta para você visualizar e funcionar melhor sem perder a veia, tá? Fixando a veia bailarina. Como eu falei no começo, pacientes idosos têm a ter isso. Como é que a gente faz? Geralmente, o paciente que tem essas veias bailarinas, a gente tem que usar uma técnica aí que possa ser, que ajude no momento de você precisar puncionar aquela veia que ele é muito aparente, mas não consegue de primeira. Vocês vão fixar com a mão não dominante, tá? Na veia, entre as bordas, né? Você vai usar o meio no sítio de inserção para fazer a punção e segurar nas pontas, sem que contamine o momento que você vai puncionar. Isso ajuda a fixar a veia móvel e você conseguir puncionar com mais eficácia no momento, né, que precise lá, que o paciente está realmente precisando daquela veia. Colocando a agulha no ângulo de 15 a 30 graus também ajuda a puncionar um paciente sem que perca. De 15 a 30 graus. O paciente geralmente vai estar com a mão lá relaxada, você vai pegar a veia de 15 a 30 graus. Não tão alto, tá? Como fala no ângulo de 90, porque isso você vai passar muito além da rede venosa, isso vai perder, vai transfixar. Então você tem que também entender os ângulos que você vai administrar, vai puncionar a veia do paciente, tá? Porque senão você pode estourar no momento da punção fazendo um ângulo muito alto. Então tem um ângulo certo também no momento que você vai fazer a punção. Em seguida, quando você pegou lá
no ângulo de 15, você vai inserir o catéter e em seguida vai diminuir ali o ângulo para reduzir as chances de atravessar as paredes venosas, tá? E fazendo aí a inserção do catéter lentamente de forma constante. A gente fala que, no caso, quando você pegou a veia, né, já tá lá na rede venosa e tá saindo o sangue aqui já no filtro, você não vai enfiar mais a agulha, por quê? Pode ocasionar o vasoespasmo, tá? Também falamos do vasoespasmo, que é nada mais quando a veia do paciente, ele encolhe, né? Ele estava dilatado, ele vai comprimir. Então, para você não fazer esse tipo de complicação, você vai fazer o que? Vai empurrar a parte siliconada do catéter com o dedo indicador e assim esse catéter ele vai indo na rede venosa sem causar esse vasoespasmo. Ele não vai agredir a parede porque ele é material siliconado e também ele é móvel, então ele só vai guiar na rede até que você consiga fixar bem o catéter, tá? E outra dica importante, inserir o catéter diretamente em cima da veia, não do lado. Tem muita gente que faz isso, de querer inserir lateralmente, né, achando que isso vai conseguir. Por que isso? Porque se a gente empurrar pelos lados da veia, a gente vai ocasionar a transfixação da parede venosa. Não vai entrar o catéter na veia do paciente, vai perfurar, vai ocasionar um edema, um hematoma gigantesco e vai sair muito sangue quando você retirar o catéter. Então é sempre bom ocasionar o quê? A inserção do catéter, tá? Deixa eu pegar até um maior para vocês verem. Aqui na veia, em cima do catéter, literalmente. Não faça do lado, para você conseguir de primeira puncionar e aí você fazer a instalação corretamente sem que transfixa os catéteres, tá? E vai devagar na inserção do catéter. Você empurrou lá o catéterzinho na veia, viu que tá vindo sangue, não sai empurrando o resto da agulha, como eu falei. Só empurra o abocate siliconado devagar para você direcionar o catéter sem que perca essa veia, tá? Isso é importante a gente passar para vocês, tá? Evitar movimentos bruscos. E quando nós funcionamos essa veia e vendo o retorno do sangue, vamos parar o avanço, como falei, reforçando e diminuindo o ângulo e deixando somente a parte siliconada inserida. A agulha a gente não vai mais empurrar. Agora, outra coisa importante, né? Pacientes idosos, se você tá vendo a veia visível, tenta evitar o uso do garrote, porque o garrote vai lesionar um paciente com a pele mais fragilizada, ele vai sim sentir mais dor, pode ser que rasgue até a pele do paciente por estar apertando demais. Então, se você viu ali e consegue funcionar, usa seu garrote. Se você não consegue, coloca o garrote um pouquinho mais longe do local onde você vai funcionar para não perder aquela rede toda da veia, tá? Quando a gente inserir um catéter com sucesso, já funcionou, já coloquei, já instalei ali a película, tá tudo certo para você infundir. Comece a infusão endovenosa lentamente, não vai saindo, abrindo lá o equipo, vamos correndo, não, porque isso, o que acontece? Você acabou de enfiar um catéter na veia do paciente, aquilo é um corpo estranho, né, para o nosso organismo, e a gente infundindo em grandes volumes vai fazer o quê? Vai acabar explodindo, tá, a parede da veia devido ao grande volume de líquido que está sendo infundido, então tem que começar devagar, para poder gradativamente o organismo acostumar com essa infusão diferente, né, que é uma coisa diferente do organismo, para poder depois aumentar gradativamente a infusão. Em casos extremamente graves de emergência, onde tem que utilizar o catéter 18, por exemplo, aí sim, dependendo de situações, a gente estuda para ver se realmente consegue infundir rapidamente ali a infusão no paciente, tá? Outra dica, não pescar uma veia. Tem muita gente que pega ali o catéter e fica futucando vários ângulos lá no braço do paciente. Além de você estar causando maior dor, né? Maior dor, você está perdendo a possibilidade de colocar o catéter no local correto. Você vai estourar as capilares, vai estourar as veias menores. E isso não é legal, tá? Porque além do desconforto do paciente, você vai se sentir nervoso vendo que está futucando e não está saindo nada. Então, o que você vai fazer? Não pegou de primeira? Tira gradativamente, mas não fique pestando. Tira, mesmo jeito que você colocou, e coloca de novo. Não tá vindo? Para. Depois de várias tentativas, vamos chamar um colega.
Eu geralmente tento 3 vezes a punção, se na terceira eu realmente não conseguir, eu chamo um colega, porque é melhor a gente chamar outra pessoa com outra visão, pessoa mais descansada, para fazer uma nova punção. É vício de primeira, né? A gente fica naquela veia lá, não vai, a outra pessoa vai tentar de outra maneira, então é sempre bom a gente pedir ajuda a um colega, não ter vergonha de pedir ajuda, porque quanto mais pessoas envolvidas, mais rápido a gente consegue fazer uma situação acontecer, tá? Tendo profissionais mais experientes em volta da gente também é importante, a gente tá observando como é que eles trabalham, então isso é importante a gente pedir ajuda, não ter vergonha, tá? Então essas são as dicas valiosas para vocês não perderem uma veia, estourarem uma veia. Se vocês tiverem dúvidas aí relacionadas ao assunto, pode deixar nos comentários que eu respondo para vocês. Também convido a se inscrever e ativar o sininho aí que toda semana eu tô postando vídeos relacionados à enfermagem. E eu fico com vocês por aqui e até mais, pessoal.